O sufoco com que se encontra os pobres, que poderiam ser resgatados pelo amor e pela preocupação que poderia dar uns aos outros, agora é membro de mais uma igreja qualquer. Depois de ter feito a lavagem cerebral, é aceito não por seus valores, caráter, honestidade e bondade, mas por aceitar os elementos de uma sociedade evangélica religiosa, como, por exemplo, praticar penitência, ritos litúrgicos, sacrifícios, subir no morro de madrugada para orar, dar dinheiro na mão do líder religioso, ficar horas sem se alimentar sobre a desculpa, fortalecer o espírito para matar a carne. Mas nunca esse recebe uma ajuda sem estar ele enfiado dentro de uma religião, e nunca repartem um com os outros, ou vendo uma situação de necessidade. Como seria esse? É um verdadeiro jejum, o de repartir com o que tiver fome. Este sim, o de repartir com o que tiver fome, esse seria o verdadeiro jejum que o Criador ensinou. Mas o aprendizado livre de caridade e o conhecimento do Criador é monopolizado e deve-se passar primeiro por um check-up, uma inspeção para ser salvo. É preciso pagar pela salvação, ou seja, dar o dízimo como se fosse um pedágio para você ir para o céu. O amor um para com os outros é agora amor para quem também seja evangélico, ou seja, mas não para quem está fora. E o prato de comida ou ajuda qualquer só é dada a quem vai lá na denominação fazer favores para o religioso. O irmão está endemoniado, deixa ele com fome por 2, 3, 4 horas para matar a carne e fortalecer o espírito. Tortura e flagelo, coitado, a sua liberdade agora é vigiada. E o que mais lhe falta? Além de seu sangue ser dado ao pastor religioso, os homens que se enriquecem sobre o suor de quem trabalha a pagar o dízimo e pagar a penitência a vida inteira, pois só assim é salvo. A panelinha é montada e só quem é da panela agora é filho de Deus, só quem tem uma religião. Mas repartir com que tiver fome que é bom nada. E este será o jejum e o desgosto que sufoca a doutrina evangélica, que nunca reparte com os pobres, nunca ajuda uns aos outros. É um desgosto pela falta política religiosa, pertencente a homens que criam suas doutrinas e as impõem sobre os homens dos homens, a fim de que se adaptem aos seus costumes humanos, suas emoções, e assim fica o domínio do homem sobre o homem, baseando em fragmentos isolados da Bíblia, para a indução das mentes que não são dominadas, apenas se deixam levar, porque temem perder os privilégios e ficar pobres, porque querem coisas materiais e vão nas igrejas, nesses lugares, atrás de bens materiais, e tudo isso é beneficiado por uma troca, sua lealdade ao líder religioso e suas crenças. Porém, só está salvo aquele que aceita suas mentiras, seus conceitos, uma situação religiosa baseada na meritocracia, porque ele tem o mérito de estar ungido e tem o Espírito Santo, onde um é melhor que o outro, porque Deus o abençoou, e o outro é um amaldiçoado, está desempregado, está largado por aí, porque é pobre e se encontra desempregado. Ué, mas e o amor, onde é que fica? Não seria esse de ajudar as pessoas que estão nessa situação, assim que o Criador ensinou a piedade, a caridade, o amor ao próximo? Tem ele mesmo que está enfiado dentro de uma religião para poder ser ajudado? Não. Mas o qual estilo visual segue eles? Um padrão robótico, identificando-se como evangélicos, agora salvos por terem uma denominação discordante uma da outra, porém salvos, porque são crentes. Mas atualmente a falta de amor é muito forte, está crescente, cada vez mais forte mesmo, tem aumentado. Porque só é amado aquele que também vai a um templo de madeirite, de tijolo, de concreto, conta caridade aos pobres, aos necessitados. Isso é questão para eles da política, eles que se cuidem. Para eles esse problema já é, no caso do evangelismo, gospel, é porque as pessoas nesse estado estão endemoniadas e só mudarão de vidas e se prosperarão depois que aceitarem a Deus e ficarem enfiadas dentro de uma igreja. O templo religioso nisso é que diz que o demônio sai. Mas será que isso é verdade? Será que a pessoa ficar enfiada dentro de um templo religioso, ela está salva? Mas não seria ela, a própria igreja, a pessoa, pessoa do Criador, se é a igreja? Não é uma casa, construção de tijolo, pedra e madeirite, muito menos uma empresa, onde os empresários da fé lucram nas costas dos irmãos. Igreja é a pessoa que crê naquele que o Pai enviou. Igreja é a pessoa que crê no Criador. A grande mentira é substituir o Salvador por um líder religioso e acreditar no homem, como tem escrito deixado escrito o Salvador. Maldito o homem que confia no homem, porque o Salvador que nos resgatou da maldição da morte é o único e insubstituível bom pastor. Ele foi o bom pastor que deu a sua vida e nunca teve uma denominação, nunca sequer teve carteirinha de membro e nem pediu para que ninguém ficasse enfiado dentro de uma igreja. Ele disse que nós seríamos o templo e que seu Espírito habitaria em nós seríamos o templo. Assim como está escrito segundo o livro, as Escrituras, o Criador não habita em templos feitos por mão de homens. Todos, pois, que nega o Filho, o Salvador,
dizendo que não vê em carne, esse é o espírito do anti-Messias, como os próprios evangélicos têm negado. Eles negam o próprio Messias. Então, o que eles fazem é propriamente o espírito do anti-Messias. A religião evangélica nega o Messias pelo simples fato de que não tem praticado a caridade e o amor ao próximo como o Criador tem ensinado, mas ensinam que só estando enfiado dentro de uma religião é que se está salvo, não sabendo eles que o que eles fazem é prática de adoração ao Deus Sol Invictus do Vaticano, narrado nas escrituras como Babilônia, a mãe das prostitutas, ou seja, o que eles chamam de igreja, casas, mas deturpando a palavra, porque nós seríamos a própria igreja, e ele habitaria em nós, e não dentro de uma casa de construção de tijolo, mas nós sim, a casa, carne viva, onde o Espírito do Criador poderia habitar, e pode habitar.